Olá, estudante! Tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você assistiu às aulas, está tentando fazer as atividades do PET e ainda tem dúvidas, vem comigo que hoje nós vamos corrigir as atividades da semana 2 do seu PET. Vamos juntos! E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos corrigir as atividades referente à semana 2 do seu PET? Infelizmente, nós não tivemos o momento de ter uma aula, na Rede Minas sobre essa matéria. Mas eu vou corrigir com vocês aqui. E à medida que for necessitando de explicação, for envolvendo temas e conteúdos que vocês não saibam ou seja mais complexo, eu vou aqui explanando para ficar mais fácil. Tranquilo? Essa matéria que nós vamos ver agora são ciclos da matéria, ou ciclos biogeoquímicos, que é uma continuação do fluxo de matéria e energia que vocês viram comigo na primeira semana. Tá? Questão número 1. Os ciclos biogeoquímicos representam um movimento de um ou mais elementos na natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizóbio e leguminosas. Nós sabemos que essas bactérias do gênero Rhizóbio, e dentre outras, e essas que estão presentes nas raízes das leguminosas, elas são responsáveis pela fixação do nitrogênio e são bastante importantes. Ao longo, lá no sexto, sétimo ano, você já deve ter ouvido algo a respeito, com seu professor de ciências ou de geografia. Então, dentre esses ciclos, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e cloro, nós sabemos que vai ser relacionado a essas bactérias e as leguminosas com o ciclo do nitrogênio. Mas como que funciona o ciclo do nitrogênio? Nós sabemos que o gás nitrogênio é o gás presente em maior quantidade na nossa atmosfera terrestre. E também sabemos que ele é um composto extremamente importante para o nosso corpo, porque ele vai ser estruturante de aminoácidos, proteínas, dentre outras substâncias. Além disso, nós, animais, plantas, não conseguem absorver o nitrogênio na forma bruta dele, digamos assim, na forma inorgânica, N2, que é o gás presente na maior parte da atmosfera. Então, esse elemento ele vai ter algumas transformações, vai passar por alguns processos, algumas reações químicas, até que nós, seres vivos, conseguimos assimilá-los, nós animais e plantas. Então, vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer é o que nós chamamos de fixação biológica do nitrogênio. O que é isso? Bactérias, então, presentes no solo, do gênero Azobacter, Rhizobium e cianobactérias, elas vão possuir uma enzima chamada de nitrogenase. Essa enzima ela é responsável em fixar esse nitrogênio. Então, elas vão incorporar esse nitrogênio e vão metabolizá-lo em amônia. Isso mesmo. Fazendo isso, então, é que vai começar, então, essa assimilação do nitrogênio pelas plantas, porque as plantas conseguem absorver o nitrogênio na forma de amônia. Então, essas bactérias presentes no solo, ao fazer essa fixação biológica do nitrogênio, pegando gás nitrogênio, hidrogênio, transformando em amônia, ela vai o quê? Liberar esse amônia no solo. Uma parte as plantas vão absorver e vão utilizar em seus processos e outra parte vai ficar presente lá no solo. Com isso, o que acontece? As plantas aí, as leguminosas, a importância das leguminosas. Essas bactérias, a Rhizobium, por exemplo, elas vão estar presentes nesses nódulos, que vai estar mostrando aí na figura, e vão ser responsáveis em fixação do nitrogênio, em fixar esse nitrogênio e transformá-lo em amônia, tá? E então esse produto, esse amônia vai ser utilizado pela planta em seus processos. Tranquilo?
Depois, a amônia, o que vai acontecer? Ela vai ligar com a água no solo e vai formar o hidróxido de amônio, o NH4OH. O hidróxido de amônio, ele vai ionizar, formando o íon amônia, tá? Desculpa, o íon amônio. Então, ó, a amônia mais água vai formar hidróxido de amônio e vai ionizar, formando o íon amônio. Essa amônia, então, ela vai ser o quê? Oxidada. A gente já viu o que é oxidação. Ela vai perder elétrons. Quando, então, ela vai ser oxidada, ela vai ser convertida em nitrato. NO3- em íons nitrato. Esse nitrato, então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação que chama-se de nitrificação. A amônia, ela vai ser oxidada, convertida em nitrato, que essa ação vai ser quem que vai fazer? Bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. Entre esses dois processos, entre o produto final, que é o nitrato, e a amônia, que é o produto inicial, nós vamos ter aí duas reações que eu não vou entrar em detalhe, tá? A título de curiosidade, que vai acontecer a nitrosação primeiro, que vai transformar a amônia em nitrito, e depois o nitrito em nitrato, que nós chamamos de nitratação, tá? Depois, então, que eu tenho esse nitrato, vai acontecer o que nós chamamos de desnitrificação. Esse nitrogênio tem que voltar para a atmosfera. É um ciclo. Então, esse retorno para a atmosfera, então, vai ser outras bactérias chamadas de pseudomonas desnitrificans. Bonito. Tá? Pseudomonas. Elas vão o quê? Vão fazer quimiossíntese, olha. Desculpa, elas vão pegar isso daí e vão metabolizar, pegar a glicose mais nitrato, que vão transformar em gás carbônico, mais água, mais gás nitrogênio. Tá? Então, é aí obter energia. Elas vão obter energia através disso. Elas vão fermentar isso, então, esse composto, utilizando o NO3. Tranquilo? E esse esse nitrogênio vai voltar para a atmosfera. Voltou para a atmosfera, volta o ciclo. Foi um pouco confuso. Vamos ver aqui, então, no ciclo, essas fases todas juntas. Então, ó, vamos acompanhar comigo na setinha. Nitrogênio atmosférico, então, bactérias fixadoras, presentes lá nos nódulos de raízes de plantas leguminosas e nos solos, vão fazer essa fixação. Vão transformar esse nitrogênio atmosférico em amônia, processo chamado de fixação biológica do nitrogênio, em uma reação que nós conhecemos como amonificação. Transformou em amônia, uma parte vai ser utilizada por plantas, outra vai ficar disponível no solo. É disponível no solo essa amônia resultante do processo de fixação, resultante também no processo de decomposição. Então, toda a amônia presente do solo vai sofrer um processo de nitrificação, ou seja, bactérias nitrificantes vão pegar essa amônia e transformar em nitritos. Esse nitrito, então, vai ser transformado em nitratos, por bactérias nitrificantes. Lembra? Aqui, ó, vou até voltar um slide, ó. Amônia em nitrito, nitrosação. Nitrito em nitrato, nitratação. É o que nós vamos ver aqui, ó. Aconteceu isso. Depois, esses nitratos são absorvidos pela planta, outros vão ficar lá no solo. Os que ficam no solo vão vir bactérias desnitrificantes, como é o caso da pseudomonas, que vai estar presente no solo também, vai fazer o quê? Essa reação vai pegar essa molécula, então, e vai jogar ela na natureza, na atmosfera, em forma de gás nitrogênio. E assim continua novamente o ciclo. Olha a importância, gente, das bactérias e dos fungos e bactérias presentes no solo. Olha a importância deles. Se não fossem eles, esse nitrogênio a gente não conseguia utilizar, não. Nem as plantas. Por quê? As plantas e nós só vamos conseguir utilizá-los depois de ter convertido esse nitrogênio. Então, dica para conservação. Então, voltando à pergunta, em qual ciclo, então, vai estar presente? Tem essa relação entre essas bactérias do gênero Rhizóbio
E as leguminosas? No ciclo do nitrogênio. Alternativa B. Tranquilo? 2. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesse ciclo. Então, a ação dos decompositores, nós já aprendemos, sabemos que em toda a cadeia alimentar existem os decompositores que vão possuir esse papel de ciclar os nutrientes e devolver essa matéria para a natureza. Porque vocês viram comigo na aula que a energia não é ciclada, mas a matéria sim. Então, A. Os decompositores garantem a fixação dos elementos químicos no solo. B. Os decompositores, ao degradar os restos dos seres vivos, garantem espaço para que novos nutrientes sejam adicionados ao ambiente? Não. Os decompositores permitem, ao decompor os restos dos organismos, que substâncias presentes nesses seres vivos possam ser utilizadas novamente. A alternativa correta é a letra C, que vai ser essa ciclagem da matéria que eu falei. O papel dos decompositores nos ciclos da matéria é garantir com que essas substâncias retornem ao ambiente e que possam ser utilizados por outros seres vivos. 3. O ciclo do carbono é um importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas orgânicas possuem o átomo de carbono em sua composição. Nós vimos isso no volume 1. Marque a alternativa que indica o principal reservatório de carbono no nosso planeta. Rios e mares, seres vivos, vegetais, solo ou atmosfera? Nós sabemos que o principal reservatório de carbono no planeta é o quê? É a atmosfera. E o carbono ele vai estar em qual forma? Dióxido de carbono. Então vai ser a alternativa E. Maior quantidade de carbono presente no nosso planeta vai estar na atmosfera na forma de CO2, porque a partir do momento que eu queimo alguma coisa, que eu queimo combustíveis fósseis, na nossa respiração, nós respiramos gás carbônico, então tudo ele está sendo o quê? Eliminado e jogado na atmosfera. Então, a principal fonte de carbono na natureza vai ser que? A atmosfera. 4. Questão do Enem. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis vai interferir no ciclo do carbono, pois vai provocar o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, a redução da taxa da fotossíntese dos vegetais superiores, aumento da produção de carboidratos de origem vegetal, aumento na quantidade de carbonos presentes na atmosfera ou redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Bom, essa questão a gente consegue resolver ela. Mas só que antes da gente resolver, vamos ver o ciclo do carbono. Bem simples. Então, nós sabemos que o maior reservatório de carbono na natureza vai ser o gás carbônico. Esse gás carbônico vai estar presente na atmosfera. Vai estar presente na atmosfera. Ele vai ser proveniente da onde? Da nossa respiração, né? Da decomposição, então, da matéria orgânica, da queimada, da queima de combustíveis fósseis e por aí, e dentre outras reações que vão ocorrer, então, essas combustões. Todo esse carbono, então, ele vai ser assimilado por quem? Pelos seres vivos autótrofos, através da fotossíntese. Então, a partir do momento que eu tenho fotossíntese, eu vou estar assimilando o carbono inorgânico e transformando ele em carbono orgânico. A gente vai ver isso mais para frente nas nossas aulas. Por isso que nós falamos que a base da cadeia alimentar vai ser quem? Os produtores, porque eles vão fazer esse processo, então, de conversão do carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, esse carbono assimilado pela fotossíntese vai ser assimilado, né, pelos seres vivos através de quem? Da alimentação, certo? Dos herbívoros e por aí vai.
Quando nós morremos, quando ocorre a decomposição, então nós morremos, os fungos e os micro-organismos decompositores, os fungos e as bactérias, assim que nós conhecemos, vai o quê? Voltar, transferir esse carbono de novo para a natureza, seja em forma de gás carbono, em forma de metano. A gente, a partir do momento que a gente queima combustíveis fósseis, faz queimada, a gente está liberando carbono de novo para a natureza e assim retornando o ciclo, assimilado pela fotossíntese e por processos de seres autótrofos, absorvidos através da cadeia alimentar, liberados de novo através da da combustão ou da respiração e da ação dos decompositores. Então, isso é o ciclo do carbono. Então, pergunta: a utilização de combustíveis fósseis vai interferir no ciclo do carbono por quê? Porque vai provocar o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. A queima, então, desses combustíveis fósseis, ele vai ser responsável pela liberação de gás carbônico. A gente já viu isso. Então, esse gás carbônico, ele pertence o quê? À reserva terrestre. E ele vai ser liberado em uma velocidade bem maior do que a reposição. E isso, então, vai fazer com que um dia vai acabar e vai ocorrer esse desequilíbrio de carbono em nossas reservas e vai aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, causando, então, um aquecimento global, intensificando o efeito estufa. Então, a alternativa correta é a letra D. Análise, questão boa. 5. Questão da PUC. Analise as equações 1, 2 e 3 a seguir. Então, eu tenho lá, equação 1. Gás carbônico mais reagindo com a água, formando glicose, mais oxigênio, mais água. Segunda reação, amônia reagindo com oxigênio, formando ácido nítrico mais água. Reação 3, glicose sendo quebrada em C2H5OH, que é etanol, mais gás carbônico. Bom, analise a alternativa incorreta referente às equações. Então, eu tenho lá, 1 representa a forma simplificada, um processo realizado por organismos clorofilados. 2 é realizada por certos tipos de bactérias, está relacionada com a ciclagem do nitrogênio nos ecossistemas. 2 é realizada por animais em geral e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos ecossistemas. 3 representa de forma simplificada um processo anaeróbico realizado por certos tipos de fungos conhecidos como leveduras. 1, 2 e 3 representam de forma simplificada processos bioquímicos relacionados com a ciclagem da matéria nos ecossistemas. Bom, 3 reações. Vinícius, eu não peguei. Calma que eu vou fazer as reações aqui com vocês. Vamos analisar. Primeira reação, o que a gente está vendo aí? 6 gás carbônico mais 12 H2O, reagindo entre si, formando glicose, 6 moléculas de oxigênio mais água. Segunda reação, nós temos amônia, gás oxigênio, reagindo entre si, formando ácido nítrico e água. A reação 3, eu tenho o quê? Glicose sendo quebrada em etanol e gás carbônico. Essa terceira reação, nós já sabemos que vai ser a fermentação. Isso é simples, é fácil. É a fermentação que é a quebra da molécula da glicose, que é formada em etanol mais gás carbônico e energia. Quando a gente pega na segunda reação, então, nós sabemos que vai ser o quê? É a reação, olha, de amonificação, de nitrificação. Olha, amônia mais gás oxigênio formando HNO2 mais água, é a primeira etapa da reação. Então, a equação 2, ela é realizada por algumas bactérias, que são as nitrossomonas, aquelas que eu falei com vocês lá no começo do vídeo, que vão transformar amônias em nitritos. Assim sendo, não é realizada por animais e vai estar relacionada com a ciclagem do nitrogênio. Então, das alternativas corretas que eu vou ter, vai ser a letra C, que é a equação 2. Vamos voltar lá na C, então. Alternativa C, que 2 é realizada por animais em geral e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos ecossistemas. É a alternativa incorreta. Bom, chegamos ao fim da nossa correção.
Espero que tenham conseguido realizar as atividades após essa correção e essa explanação breve da matéria. Caso tenham dúvidas, me procure se for meu aluno lá da Escola Estadual Nova Aparecida. Se não for, procure seu professor, assista o vídeo quantas vezes quiser, mande para o colega, mande para o amigo para resolver essas questões. Espero vocês até a próxima semana para a gente corrigir mais uma vez. Até mais!